Bom dia, sétimo ano. A gente está começando aí a aula um pouquinho, uns minutos aí a menos, porque eu estava cobrando hoje a atividade avaliativa do capítulo 9, que eram 7 perguntas para mandar até às 10. Eu mandei semana passada, 7 dias atrás. Infelizmente, muitos alunos não fizeram atividade. Eu me comprometi aqui na live, falando com o pessoal aqui em off, que eu aceito até hoje, tem que me mandar a atividade. Se não mandar a atividade, vai ser ocorrência e vai ser também ponto descontado. Porque eu acabo recebendo um monte de e-mail de gente questionando nota, valor, nota, período para fazer, e muitas vezes a gente fica com a aula amarrada, perdendo aula, igual eu estou perdendo agora os minutos, porque a maioria não faz atividade. Hoje eu nem vou poder fazer correção dessa atividade. Nem fiz da trilha, porque da trilha eu tive que dar um prazo a mais 2 dias para fazer, ok? Então, se não mandar hoje para mim, depois a ocorrência, avisa quem não está conectando na minha aula também, se alguém puder, e tem que mandar se você não quiser perder nota. Agora, a aula de hoje, a partir de agora, é colonização portuguesa na América. Todo mundo com caderno na mão, apostila aqui, nova, apostila 3, capítulo 10. Abre para mim lá na página 16, colonização portuguesa. Professor, esse capítulo, gente, é a continuação, na verdade, do anterior, só fizeram um capítulo separado. A colonização portuguesa na América nada mais é do que como os portugueses estabeleceram aqui o modo de colonização para tudo. Vou lembrar capítulo passado, nós fizemos correção do caderno de atividade na sexta-feira. Quais foram os 2 modelos que a gente viu no capítulo 9, que são as perguntas que era para ter entregue? No capítulo 9, nós vimos que teve um modelo de colonização baseada na exploração do território, com um impacto colonial muito severo, explorando a metrópole, explorando a colônia. Aonde se deu isso? Na América Espanhola. E lá na América do Norte, nós vimos a outra colonização. Na América do Norte foi outra colonização. Professor, qual foi a outra colonização? A colonização baseada no povoamento do povo que chegou lá, os ingleses, perseguidos pelos anglicanos. Devido à perseguição religiosa na Inglaterra, os puritanos vieram para cá, para fundar as 13 colônias, e eles não tinham a intenção de voltar para a metrópole. Então, a colonização das 13 colônias, feita pelos ingleses, na verdade, foi uma colonização de povoamento. Eles já chegaram aqui fazendo infraestrutura. Independente de encontrar materiais, independente de encontrar metais preciosos, independente de encontrar produtos naturais para gerar riqueza, eles não tinham a intenção de voltar, porque eles não podiam, eles eram perseguidos religiosamente, ok? Então é o seguinte, professor, colonização portuguesa na América, para tudo, é a colonização portuguesa no Brasil, nós éramos a única colônia portuguesa, ok? Qual foi o modelo de colonização escolhido pelos portugueses do Brasil? Colonização de exploração, tipo nas 13 colônias, que encontravam metais preciosos, pacto colonial era severo, ou a colonização inglesa, que era uma colonização de povoamento, porque eles não podiam voltar para a metrópole. A colonização que foi escolhida foi a colonização espanhola, exploração, pacto colonial severo. A colônia tinha a função de enriquecer a metrópole, ok? Aqui a colonização, o Brasil tinha a função de enriquecer a metrópole, nós éramos a colônia. Professor, mas como foi a colonização do Brasil? Por incrível que pareça, os primeiros 30 anos da colonização brasileira, na verdade o Brasil ficou abandonado. Por quê, professor? Porque, na verdade, os portugueses tinham muito mais interesse aqui, ó, no continente africano e também lá na Índia, no continente asiático, que nós já vimos. Então, você tem que lembrar dos capítulos passados, hein? Não pode esquecer. Professor, por que os portugueses não tinham interesse no Brasil quando eles chegaram aqui? Lembra aquela historinha? Pedro Álvares Cabral, de 22 de abril, versão oficial, se afastou muito da costa devido a uma tempestade, mau tempo, acabou descobrindo aqui a região, acabou chegando onde a região é Porto Seguro. E, na verdade, a intenção deles era fazer o périplo africano para chegar nas Índias, para chegar lá em Calicut. Mas tudo bem, ele acabou descobrindo aqui um novo território,
comunicou a coroa portuguesa, estava o escrivão lá dentro, né? O Pero Vaz de Caminha, escreveu aquela carta que nós já vimos, que aqui era uma terra linda e maravilhosa, com habitantes diferentes, nus, pardos. Só que o Brasil, na verdade, gerou uma certa decepção. Por que uma certa decepção, professor? Porque o Brasil não foi ali, apesar de ter o pau-brasil, gerou uma certa frustração nos portugueses, porque não foi encontrado metais preciosos, que nem na América Espanhola. Então, o Brasil ele foi relegado a segundo plano. Porque aonde estava o lucro verdadeiro? Onde estava o lucro realmente? Estava na África, estava na Ásia, estava na África lá com os metais preciosos, com as especiarias, estava lá na Índia, em Calicut, lá em Goa, com as especiarias de altíssimo valor comercial. O Brasil, na verdade, então, ficou 30 anos abandonado pelos portugueses. Os portugueses passavam aqui, viajavam, olhavam se alguém estava invadindo, estava tudo certo, beleza, vamos fazer o périplo africano, vamos partir para as Índias, porque lá que está o lucro. Então, o Brasil, na verdade, começou de uma maneira diferente. Apesar de nosso modelo de colonização ser muito parecido da América Espanhola, o Brasil ficou abandonado, literalmente, 30 anos. Não havia interesse de Portugal em investir aqui. Por quê, professor? Porque o custo para você colonizar um território aqui, o litoral, lembrando, Tratado de Tordesilhas, o Brasil não tinha esse tamanho todo. O Brasil era só essa partezinha aqui, ó, do lado do litoral. Mesmo para você colonizar só essa parte, era muito caro. E o único produto que foi encontrado aqui, que nós já falamos dele, era o pau-brasil. O lucro não era tão grande, mas beleza, valia a pena encostar aqui com os navios para levar. Então, gastar muito dinheiro não era uma viabilidade para a coroa portuguesa. Você ia gastar muito no território sem saber se ele ia te dar retorno. Não encontraram metais preciosos, entenderam a ideia? Então ficou esse dilema. Coloniza ou não coloniza? Vai ou não vai? O Brasil ficou aqui 30 anos meio que largado. Depois Portugal vai ter outros interesses, ok? Entendido? Nós podemos começar então? Por que Portugal ficou? É depois. Vamos lá. O período que nós vamos ver na primeira parte da aula é o período chamado pré-colonial. Primeira coisa, é o período pré-colonial. Professor, o que é o período pré-colonial? É de 1500 a 1530. Depois vai começar a colonização oficial do Brasil. Professor, mas não tinha português aqui entre 1500 e 1530? Tinha, galera. Tem lá o Caramuru, que já fizeram até filme sobre ele. Aqui o pessoal criou pequenas vilas, mas o pessoal aqui vivia meio que abandonada. A coroa portuguesa não estabeleceu um plano institucional, um plano de Estado, de governo, para colonizar o Brasil. Aqui o pessoal encostava navio, tinha as feitorias, que nós vamos falar dela. O pessoal fazia feitorias, deu origem a pequenas vilas, muitos degredados vieram para cá. O pessoal vivia aqui nesse período, parecia mais com os índios, tiveram que se adaptar. Não havia uma ocupação oficial de Portugal, por isso que o período se chama pré-colonial. É como se fosse antes da colonização oficial do Brasil. Mas tinha, no litoral tinha pequenas vilas, ínfimas. Vilas que na verdade parecia mais aldeias indígenas, portugueses vivendo como os indígenas. O pessoal escrevia muito nisso nessa época. Tiveram que adaptar o seu modo de vida. Porque, na verdade, o interesse de Portugal estava na costa africana e estava lá no Oriente, nas famosas Índias. Se você não lembra, puxa a setinha. Oriente, qual era a fonte de desejo dele? As Índias. Mas os portugueses também chegaram aonde? Lá no Japão e lá também na China. Não pode esquecer isso, hein? Que nós já vimos. No Japão e na China. Professor, por que a África e o Oriente era preferido pela coroa portuguesa? Preferido. Porque, na verdade, lá tinha muitas especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino. E nós já vimos que isso era valorizadíssimo, muito valorizado. O açúcar. E também tinha metais preciosos. Na costa africana, aqueles reinos que nós vimos, o metal precioso, o ouro, era muito comum. Então, para pensar. Se eu tenho que investir em algum local, eu vou investir aonde? No périplo africano, que me dá muito lucro, ou eu vou gastar o meu dinheiro para ocupar um território que não me ofereceu nada até agora no seu pau-brasil, que o lucro é pequeno? Gente, pensa com a cabeça, não com o coração. Os portugueses decidiram investir onde dava lucro. Aonde? Na África e lá no Oriente, principalmente nas Índias. E deixou o Brasil aqui largado. Eu vou gastar num território que eu não sei se vai me dar retorno? Não tem como.
Então o Brasil ficou meio aí, ó, largado em segundo plano. É a fase pré-colonial. Professor, mas o Brasil não servia para nada? Servia. Eu vou responder as perguntas. Tem um monte de gente colocando pergunta. Pode colocar lá que eu respondo. Imagina, qual era a função do Brasil nessa época? Qual era a função da costa brasileira nessa época? Portugal não queria abrir mão do Brasil, mas também não queria investir. Quer anotar isso aí? O Brasil, na verdade, não era o local de investimento, mas também Portugal não queria abrir mão daqui. Não queria investir, mas também não queria abrir mão. Professor, então o que acontecia? O pessoal descobriu que, devido aos ventos jogarem lá os navios quando vêm de Portugal mais em direção ao sul do Oceano Atlântico, que era melhor fazer uma parada na costa brasileira antes de continuar fazendo o périplo africano. Então, para tudo. Professor, qual foi a importância do Brasil nos primeiros anos, na fase pré-colonial? Uma coisa chamada Carreira das Índias. Professor, o que era a Carreira das Índias? Os portugueses desciam aqui da Europa e tinham interesse de ir para onde? Para a África e chegar nas Índias. E nós já vimos que os portugueses faziam o périplo africano, contornavam o continente africano para chegar nas Índias. Professor, então qual era a utilidade do Brasil nessa época, na fase pré-colonial? O Brasil era utilizado como um posto de combustíveis. Por quê, professor? O naviozinho, olha aí, ó, em preto, saía lá de Portugal, aí ele pegava um vento muito forte que jogava ele em direção ao Brasil. O que os navegantes portugueses faziam? Eles paravam na costa brasileira, se abasteciam com água, com animais, víveres, né? Água, alimento, animais, trocavam com os indígenas, trocavam as bugigangas, lá, espelho, roupa, machado, faca, anzol, chegava aqui no litoral e eles trocavam esse monte de bugiganga por animais para poder se alimentar, animais exóticos para poder vender na África, trocavam por água, por frutas, por verduras, e eles paravam aqui no litoral para se abastecer. Eles ficavam aqui um tempinho, uma semana, o que eles faziam? Depois eles continuavam em direção ao périplo africano. Eles iam em direção aonde? A Calicut, Goa, lá na Índia. Qual é o nome disso, professor? Carreira da Índia. Por incrível que pareça, a costa brasileira ela serviu como um ponto de parada para os navegadores portugueses para se reabastecer de víveres, de alimento, de água, animais, verduras, frutas, legumes. Depois de um tempo, eles trocavam isso tudo com os indígenas e eles continuavam a fazer o périplo africano, abastecidos. Agora, o pessoal não morre mais de fome, de sede nos navios. Eles podem encostar aqui na costa brasileira para poder fazer o quê? Continuar o périplo africano. A costa do Brasil virou um posto de abastecimento. Um posto para abastecer a galera em direção aonde? Às Índias. O nome disso? Carreira das Índias. Ou seja, agora a viagem de Portugal não é só fazendo o périplo africano pela costa. Eles vinham da Europa, passavam ali em Portugal, encostavam no Brasil, na América do Sul, depois eles navegavam em direção ao Cabo das Tormentas para chegar nas Índias. Era a carreira das Índias, a viagem das Índias, ok? Professor, mas como é que o pessoal ia abastecer lá no litoral sem saber se comunicar com os indígenas e fazer nada? Lembra? Ficaram aqui portugueses, desde o início, vivendo praticamente como os indígenas, aldeias pequenas, ínfimas, mas o que os portugueses tiveram sacada? Já que lá tem pau-brasil, vamos fazer feitorias no litoral. O que eram as feitorias? No litoral brasileiro se construiu grandes armazéns em pequenas vilas, aonde esses armazéns, chamados de feitorias, eram responsáveis por concentrar os alimentos, os víveres que eu falei com vocês, e também o pau-brasil, que era cortado. E essa galera encostava lá nessas pequenas feitorias para reabastecer e depois continuava. Era como se fosse um ponto comercial no litoral brasileiro. Essas feitorias, essas pequenas vilas, elas eram fortificadas. Sabe com o quê? Professor, com pedra, igual os castelos? Não. Eram paliçadas. Eram muros feitos de lanças de madeira que ficava ali, como ficava próximo do litoral. O pessoal fazia um cercado de madeira, imagina, um muro de madeira com as estacas apontadas para fora, porque os indígenas atacavam.
Então, as feitorias, no início, elas eram atacadas, as vilas, pequenas vilas, também eram atacadas. As feitorias eram pontos de abastecimento, pontos comerciais, que você poderia encostar o seu navio, abastecer com o pau-brasil, abastecer com alimento e víveres, e depois você continuava para o caminho que você deveria ir. Era um ponto de parada. Professor, e o Brasil? Ficou desse jeito mais ou menos 30 anos. 30 anos desse jeito. Quem explorava o pau-brasil eram pessoas particulares. Era dado pelo rei Portugal a pessoas particulares para explorar o pau-brasil. Ok? Deixa eu ver as perguntas agora aqui que o pessoal botou. Calma. Paula falou que vocês viram isso no início do ano de geografia. Então tá fácil. Os portugueses ocuparam o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Chegaram na costa brasileira, em Porto Seguro, Esther. Sim, Arley, sempre a ganância perseguindo o homem. É isso aí. Eles buscavam onde estava lucro. Cauã, você é filho de um português com indígena? A maior parte dos brasileiros. Você é um mestiço, Cauã. Mestiço. Esther, olha só. O primeiro contato no Brasil, a Esther perguntou o seguinte: professor, os índios e os portugueses já tinham se encontrado faz tempo. E não só quando chegaram no Brasil. Calma. Os indígenas da América Espanhola já tinham contato 8 anos com os espanhóis. 8 anos, ok? 8 anos. Os indígenas brasileiros só vão ter contato com o europeu no dia 22 de abril de 1500. Foram os tupinambás, tupiniquins que receberam eles, ok? Antes não teve, Esther, não tinha. Eu já falei, calma, você é um mestiço, hein? Indígena português é mestiço. Mameluco, eu acho. Ok? Dúvidas? Nós podemos passar? Podemos? Professor, então vamos lá. Como era morar no Brasil nesses primeiros anos? Portugal desinteressado, só queria saber explorar o pau-brasil. Os poucos portugueses e vilas pequenas, que não eram vilas oficiais, abandonados no litoral à própria sorte, vivendo de contato com os indígenas, vivendo da carreira da Índia, ponto de abastecimento de víveres. Imagina, como era viver nesse Brasil? Galera, era muito precário, era muito perigoso. Até porque nossos indígenas eram navios, então eles atacaram, depois de um tempo, eles receberam bens portugueses, Pedro Cabral, mas depois que eles perceberam que a galera só queria saber de explorar, eles começaram a atacar os portugueses, ok? Então, na verdade, essa carreira da Índia, esse litoral brasileiro, não era tão lucrativo. O Brasil só servia como um ponto de parada, de abastecimento. O pessoal vinha lá da Índia, vinha lá do Império Africano, passava nas feitorias brasileiras, na carreira da Índia, abastecia com o pau-brasil e ia para a Europa vender. Vinha com o navio carregado, parava lá na carreira da Índia, se abastecia com os víveres para depois continuar para onde? Para a Índia, fazer o Império Africano. Então, na verdade, o Brasil virou um ponto de abastecimento e não era tão lucrativo. Quero que vocês entendam isso. O pau-brasil não era tão lucrativo. E aqui já havia portugueses em pequenas vilas, abandonados à própria sorte. O negócio era ir para onde? Para a África, para a Ásia, buscar tempero, buscar ouro, ok? Isso que valia a pena. Então, na verdade, o Brasil sofreu com o desinteresse da coroa portuguesa. O Brasil sofreu com o desinteresse da coroa portuguesa nos primeiros 30 anos. É a fase pré-colonial do Brasil. Professor, então raciocina comigo, 7º ano. Se você tem alguma coisa e não toma conta, o que acontece? Alguém vai lá e faz o quê? Toma, não é? Então vamos lá. Lembra que o Brasil era só metade. O Brasil era tratado por Tordesilhas, hein? Só o litoral. Portugal vai começar a ter alguns problemas com o comércio com a África e com a Ásia. Então Portugal vai lembrar que tem o Brasil. Olha só que legal. A coroa portuguesa vai começar a ter uma crise econômica. Eu vou explicar isso. A apostila passa meio batida. Vai começar a ter uma concorrência lá na África e na Ásia, porque o Império Africano vai ficar famoso, todo mundo vai começar a navegar, e ela vai ter muita concorrência. Então ela vai lembrar, poxa, eu tenho um território que eu não explorei. Então, quando que é a mudança? 1530. A partir de 1520, o comércio com a África, com a Ásia, vai começar a entrar em declínio. Aí a coroa portuguesa vai lembrar, vou explorar o território que eu tenho, que eu ainda não fiz nada. Quero o quê? O Brasil. Então vamos lá. Primeiro acontecimento que vai gerar mudança da coroa portuguesa em relação ao Brasil.
os altos gastos e a queda do lucro com as viagens para as Índias em busca de mercadorias. Para tudo. Galera, Cristóvão Colombo descobriu a América e queria chegar nas Índias. Portugal vai descobrir o Brasil, acidente, né? Porque estava tentando fazer o périplo africano, em 1500. Professor, e qual é o problema? Então, Portugal vai lucrar muito com ouro, com tempero da África e da Ásia. Principalmente com a seda da China, com ópio. Só que depois ela vai começar a sofrer concorrência. De quem? Dos holandeses, dos franceses e dos ingleses. Aquela rota que era exclusiva deles não vai ser mais exclusiva. Por quê? Os países que eram inimigos de Portugal também vão querer lucrar e vão começar a fazer comércio com a China, com o Japão, com a costa africana toda, com os povos africanos, também com a Índia. Então, olha só, no início, Portugal lucrou muito, por exemplo, com tempero que era pimenta. Mas daqui a pouco, os navios ingleses vão encostar lá também, fazendo périplo africano. Na Índia, vão encostar lá em Goa, os holandeses, vão chegar ali os franceses também lá. E Portugal não vai conseguir deter que esses países façam comércio com o Oriente. E o que vai acontecer, professor? Se eles tinham um lucro de 4.000% na primeira viagem, o lucro deles vai cair muito. A partir de agora, não vai valer mais a pena eu montar uma frota de navios, uma frota de caravelas, para fazer o périplo africano, que custava muito caro, para encostar no Brasil, para passar na África, para chegar lá na Índia, para trazer produtos para a Europa. Por quê? Vai ter um monte de gente fazendo. Concorrência, lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais pessoas indo lá na Ásia, no Oriente, buscar especiarias, o preço das especiarias faz o quê? Cai na Europa. Vai chegar uma hora que o rei português vai falar: caramba, eu estou gastando um dia, um navio afundando, tendo que lutar com francês, inglês, holandês, não está valendo a pena. E o lucro de Portugal vai diminuir. Aí eles vão falar: opa, tem um território que eu ainda não explorei. Um território que a gente descobriu há pouco tempo, Brasil. Por que a gente não explora eles? Segundo fator, vamos lá. A ameaça de invasão estrangeira ao litoral do Brasil. Galera, quem não cuida, o que acontece? Camarão que dorme, a onda leva. O litoral brasileiro não era totalmente ocupado e não havia uma política oficial de ocupação. O que o pessoal fazia aqui? Eles vinham aqui nas expedições guarda-costas. Mandavam 2 navios aqui de Portugal, atravessava a costa brasileira, o pessoal via que estava tudo certo, os navios voltavam e falavam com o rei: rei, ninguém invadiu o seu território. Só que depois de um tempo, o litoral brasileiro vai começar a ser cobiçado. Para os indígenas não fazia diferença negociar o pau-brasil com franceses, portugueses, ingleses, holandeses. Para eles estava tudo certo. Quem encostasse lá ia fazer comércio com eles. E aí vai surgir um problema. A coroa portuguesa vai descobrir que ingleses e franceses estão invadindo o território brasileiro. E depois vai ser os holandeses. Com medo de perder o Brasil, o território recém-descoberto, Portugal vai ter que colonizar o território. Trazer colonos de Portugal para ocupar o território, para proteger contra as invasões de franceses, ingleses e holandeses. Ok? Terceiro fator agora. Portugal, devido à queda de lucro que aconteceu lá no Oriente, nas especiarias, Portugal começou a alimentar um desejo de explorar o Brasil. Por quê? Se até então o litoral não representava nada interessante, agora Portugal vai se interessar. Sabe por quê? Portugal vai pensar o seguinte, a coroa portuguesa: caramba, eu tenho um território imenso. Tudo bem que era só metade do Brasil. Eu tenho um território imenso. E o pessoal está invadindo. Vai que os ingleses tomam esse território e descobrem ouro. Vai que os franceses tomam esse território e descobrem ouro e metais preciosos. O que Portugal fez? Além de colonizar o território, de proteger o litoral, além da queda de lucro lá no Oriente, Portugal despertou para uma coisa muito interessante. Eu posso perder um território sem explorar, e lá pode ter metais preciosos. O que Portugal vai fazer? Portugal vai intensificar a exploração do território em busca de metais preciosos, inspirada na colônia espanhola.
Tudo bem, os espanhóis chegaram lá no Império Inca e Azteca e já chegaram encontrando ouro. Mas aqui no Brasil, de cara, eles não encontraram, só encontraram o pau-brasil. Então, o que o Portugal vai fazer? Olha, vamos tomar posse desse território, vamos impedir a invasão, vamos recuperar nosso lucro que está caindo lá no Oriente e vamos tentar descobrir os famosos metais preciosos. E a partir de 1530, vai haver uma mudança na mentalidade da coroa portuguesa. Eles vão começar a largar o comércio lá com o Oriente. Não é que eles vão deixar de fazer, não. Eles vão diminuir o comércio lá com o Oriente e vão passar a investir no território que ainda era novo, que era virgem, que poderia render lucro enorme a Portugal, chamado Brasil. E aí vai se encerrar a primeira fase da história do Brasil. De 1500 a 1530, a terra de Santa Cruz, que foi um dos primeiros nossos nomes, terra de Santa Cruz, que até então era deixada em segundo plano, era abandonada, vai haver agora ocupação do território oficial. Portugal vai mandar colonos para o Brasil para ocupar oficialmente o nosso território. E é a partir de 1530 que o Brasil vai ser colonizado efetivamente. Olha só, depois de 30 anos, o Brasil ficou abandonado. Essa que foi a verdade. O Yarley colocou aqui para mim. Vou lá, perguntas, vou tirar as dúvidas agora. O Yarley colocou, professor, o Brasil era o plano B de Portugal. Era mais ou menos isso, Yarley. O Brasil era o plano B de Portugal. Essa que é a verdade. Ok? Dúvidas? Mais perguntas? Avisa a galera que não fez trabalho, que eu estou aceitando até hoje. E também quem não está conectando a aula, hein? Por favor, hein? Tem que conectar para acompanhar. Galera, até sexta-feira nós vamos ver a segunda parte. Quem entendeu, tranquilo. E depois a gente vê a segunda parte. A atividade hoje é avaliativa, hein? Hoje. Não aceito depois, hein? Quem quer tirar dúvida pode perguntar. Eu vou continuar aqui. A África não. O Oriente, o interesse no Oriente vai diminuir muito, certo? A África ainda vai ser importante por causa dos escravos. Esqueceu? Ainda vai ser. Perdoado, Daniel, mas não é a primeira vez, hein? Beleza, Arley, depois eu olho lá. Eu fico sempre com o último arquivo que vocês mandam. Sim, sim, sim. O Oriente externo vai ficar meio largado. A África vai ser importante por causa dos escravos ainda, para trazer para o Brasil. Cena dos próximos capítulos. Fica tranquilo. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não, não? Então, tchau, tchau, galera. Até sexta, atividade pronta. Não quero dar ocorrência a ninguém. Tchau, tchau.